Muito bem, meus amados, olha só, nós temos uma mensagem, eu creio que muito abençoada, mas muito simples também. Então, o tema dessa mensagem de hoje é Por que choras? Tá bem? E eu quero ler dois textos muito importantes para basear o que vamos falar nessa noite, tá bem? Primeiramente, o livro de João, o Evangelho, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 18. Então, vamos lá. João, Evangelho, capítulo 20, versículo 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi, olha aí, olha só, foi ao sepulcro de madrugada, glória a Deus, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Se a minha versão não está tão igual quanto lá, não tem problema, então você pode acompanhar lá e pode também me ouvir, tá bem? Olha só, irmão, Maria Madalena, era domingo, veja bem, queridos, Jesus já havia ressuscitado, ok? Ele já havia ressuscitado. Então ela, de madrugada, ainda escuro, ela foi até o sepulcro onde estava Jesus. E ela, ao chegar lá, ela percebeu e viu que a pedra estava revolvida, ou estava afastada, ou tirada, né? Eu já vi em reportagem, agora tem muito agora, se você for agora no YouTube, sobre vídeos, pessoas mostrando lá o sepulcro e a pedra, o tamanho da pedra, que era tão grande que ela foi afastada, e quem afastou a pedra foi anjos mesmo. Então correu, olha só, e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Veja bem, ela foi até Pedro e um outro discípulo a quem Jesus amava. Aqui interessante, esse discípulo é João, e aqui eu estou lendo o livro de João. Toda vez que João escreveu, ele se referia a si mesmo, ele se referia como o discípulo que Jesus amava, né? Não é que Jesus amava ele mais do que os outros, apesar que ele era amado por Jesus, mas é ele mesmo que afirma essas palavras. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Versículo 3, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. A razão porque João era mais novo, é claro, Pedro era mais velho, então João é mais novo, correu mais rápido até chegar ao sepulcro, queridos. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então João chegou primeiro lá, e ele só fez olhar e viu os lençóis lá, mas não entrou, entendeu? Talvez ele recuou, ficou pro lado de fora. Interessante isso, irmãos. Então Simão Pedro, versículo 6, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, olha só, queridos, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Em versículo 8, então entrou também o outro discípulo, que era João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido, olha só, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Entendeu bem, queridos? Então, eu vou ler de maneira pausada, quero que vocês entendam, porque eu quero fazer também aqui uma exegese. Essa palavra é esquisita para falar, exegese de esse texto. Entendeu, irmão? Tá bom, queridos? Veja bem, então eles voltaram para casa. O que eles fizeram? Eles foram lá, olharam, né? E retornaram.
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Agora, irmãos, à medida que eu vou lendo agora aqui para frente, preste atenção em cada palavra que eu vou ler agora, tá bem? E também está no telão, mas talvez pode ser que tenha uma palavra que está na frente ou outra atrás do que eu estou lendo aqui, que eu estou lendo na tradução revista e atualizada, e nós sabemos que na tradução brasileira, a revista e atualizada aqui está mais próximo do grego, essa tradução, né? Que no Brasil existe várias traduções da Bíblia, realmente. Então, olha só o versículo 12. Maria, entretanto, ela permanecia junto à entrada do túmulo. Olha só, aí vírgula, aí continua. Chorando. E enquanto chorava, olha só, meus irmãos, enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Veja bem, queridos, então Maria olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos, mas só que os seus olhos estavam incapacitados de ver que eram 2 anjos. Ela não, apesar que viu 2 anjos, e eram 2 anjos que estavam lá de fato, mas ela viu os 2 anjos, mas os seus olhos não viram como anjos, tudo bem? Que estava incapacitada, viu? E eles estavam lá de branco sentados. Então, veja bem, queridos, deixa eu beber uma águazinha aqui, rapidinho. Então eles lhes perguntaram, olha só, eles, os anjos, perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor. Irmãos, olha a afirmação de Maria, porque ela diz: levaram o meu Senhor. Diga assim comigo: meu Senhor. Mais forte: o meu Senhor. Então Maria aqui não estava somente o mestre, né, o rabino Jesus. Ela disse: porque levaram o meu Senhor. Mas ela estava falando com aqueles anjos, e sem perceber, ver com seus olhos que era anjo que falava com ela. E não sei onde o puseram. Então veja bem, ela está aqui, entra, talvez não sei quantos metros dentro, porque lá em Israel eles mostraram assim, então é tipo uma caverna, né, que é cavada nas rochas, lá é só assim a sepultura, e lá é colocado, né, os restos mortais do corpo de alguém que morre. Então lá também estava da mesma forma, e ela entra e olha. Veja bem, olha só o que aconteceu. Interessante aqui, irmãos. Tendo dito isto, versículo 14, voltou-se para trás. Olha só, olha de novo, preste atenção no que eu vou ler. Voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Então ela volta-se para trás e vira, e quem que ela vê? Ela vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então os seus olhos, sabe por quê? Agora, por que, pastor, que ela olhou os anjos e não reconheceu os anjos? Por que ela virou e viu Jesus? Ela viu, ela não estava assim, cabeça baixa, estava e viu Jesus. Por que ela não reconheceu de primeira mão, irmão, Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado. Ele agora, ele não estava mais como aquele só Jesus, o Filho. Agora ele estava voltando à sua origem, que ele era Deus, ele é Deus. Então ali na sua frente estava o Jesus ressurreto, o Todo-Poderoso, viu, irmão? Estava ali, é diferente.
Foi por isso que a Bíblia também relata que até os discípulos também olharam Jesus e não reconheceram também, porque agora ele havia ressuscitado, irmãos, porque agora ele estava num corpo glorificado, era diferente, viu, querido? E ele mesmo disse: sim, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, ele disse, e tem nas minhas mãos, ele disse para João, né, a chave da morte do inferno. Agora, viu, irmão? Entenda bem, queridos? Porque esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele desapareceu e aparecia, ele agora, o seu corpo, ele passava a parede, voltava, porque agora ele estava na sua função de Deus mesmo, que ele era, apesar que ele era homem, porque ele assumiu o papel de homem, viu? Olha só, meus amados. Então ela não reconheceu, e aí então perguntou-lhe Jesus, olha só, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Aí, irmãos, olha só, isso aqui é muito poderoso. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou comentar mais. Olha só, disse-lhe Jesus: Maria. Ele chama pelo seu nome. Então, voltando-se, ele disse, ela olhou, viu? Aí ela volta assim, olha e vê, eu creio que ela olhou e viu Jesus, e também abaixou a cabeça, olhou para cá, e enquanto falava, de repente ele disse: Maria, Maria. Irmãos, você já parou a pensar sobre o poder dessas palavras que Jesus liberou, quando chamou ela pelo nome? Maria. E ela volta assim, e quando ela volta, ela o reconhece, viu? Que era ele, que ele não estava morto, estava vivo, como o Senhor. E ela disse, o que ela disse? Rabuni, né, em hebraico, quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele dissera estas coisas. Irmão, olha só, ela foi relatar, ela teve de fato uma experiência poderosa e profunda. Interessante que ela vai e volta e relata para os discípulos, mas eles também não acreditaram, porque parecia só um sonho, né? Eu também quero ler outro texto, e quero continuar com a introdução, Mateus 6,33, depois você vai entender por que eu estou nesse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tá bem? Eu vou comentar mais sobre ainda essa parte aqui, mas Jesus perguntou, ou afirmou, inclusive o anjo perguntou primeiro, e Jesus perguntou: por que choras? Vocês acham que Jesus não sabia a razão que ela estava chorando? Sim ou não? Jesus sabia a razão que ela estava chorando. Mas eu creio que ele queria ouvir da boca dela a razão das suas lágrimas, por que ela chorava. E olha, irmãos, e talvez essa mesma pergunta pode ser feita para nós hoje: por que choramos? Por que choras? Se nós choramos, olha só, queridos, ou em outras palavras, pelo que estamos chorando? Deus quer ouvir o motivo do nosso choro. Deus conhece o coração, Deus é eterno. Jesus agora é aquele que é o Senhor. Ele estava voltando, porque depois disso, ele ainda permaneceu 40 dias na terra, depois ele voltou para o céu, e lá diz que ele se assentou à destra, à direita da majestade. Entendeu, irmão?
Mas só lembrar que antes que ele fez isso, ele prometeu que ele iria, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, aí o próprio Deus agora, né? O Espírito de Deus veio para atuar na terra, nas pessoas, em especial na vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus. E até hoje ele está atuando aqui na terra, mas nós estamos vendo que está chegando o dia, o final, onde ele não mais atuará. Por isso que nós pregamos aquela mensagem semana passada: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe, irmãos, há pessoas chorando, chorando por muitas coisas, né? Por exemplo, há mulheres chorando por causa dos seus maridos, né? Que talvez estão dispersos, ou porque foram abandonadas ou maltratadas. Há pessoas chorando por causa da família, porque o diabo tem feito muita bagunça, destruído famílias, chorando pelas famílias. Há pessoas chorando pelos seus filhos, E muitos também choram pelos seus pais, né? Até hoje aqui, né? O papai, mamãe, meu pai era tão legal, mas já foi, já partiu, não está mais aqui, agora, entendeu? Ainda estão chorando pelos seus pais, né? E muitos, infelizmente, choraram agora, porque antes, quando os pais estavam vivos, não choraram pelos seus pais, viu? Entendeu bem? Não valorizaram os seus pais enquanto estava vivo. Outros estão chorando por causa do trabalho, e choram, sabe, né? Está tão difícil financeiramente que, sabe, choram. Outros choram porque tem um sonho, né? Por causa do meu sonho, e persegue o sonho e às vezes chora pelo sonho. Outros choram pelos seus ídolos, né? Por ídolos. Tudo que eu falei aqui, menos o ídolo, né? Não é errado chorar pelo marido, pela esposa que perdeu, pelos filhos, pelo trabalho, sabe, chorar. Então, aqui, a única coisa que eu creio mesmo que é errado é chorar pelos ídolos. Há pessoas que têm o cantor famoso, quando ele cantou, chora, ouvir grito de pessoas por causa, né, do ídolo. Sabe, mas também tem gente que chora pelo time de futebol. Não é errado a gente torcer, eu também torço pelo time de futebol, né, aqui no Brasil, mas tem gente que faz. Eu lembro, eu assisti mesmo a final da Libertadores entre brasileiros, lembra? Eu assisti, foi muito legal. O que eu vi lá? O time que perdeu, caíram no chão em choro, em pranto, viu, irmão? Choraram. Entendeu bem? Por isso que eu estou falando para os irmãos sobre a pergunta. Jesus perguntou para Maria: por que você chora? Qual a razão do seu choro? Pelo que você tem derramado as suas lágrimas? Irmãos, as nossas lágrimas, olha aqui, a minha, a sua lágrima, é muito importante diante de Deus, sabia? As lágrimas do ser humano, a lágrima do servo de Deus são importantes. Você viu disso? Você sabia que a Bíblia diz que o próprio Deus diz que depois do arrebatamento, depois que realmente viu o juízo, ele vai enxugar as lágrimas dos seus servos, porque muitos, infelizmente, ainda vão chorar dos seus servos, porque eles não verão muitos dos seus, talvez, na glória. Muitos seus amigos também que não foram para a glória, que não subiram, que não estão lá. E a gente que ainda vão chorar mesmo, porque vão sentir, poxa, mas eu estava convicto que fulano viria e não veio para cá. Então, Jesus diz que Deus vai enxugar as lágrimas de todos esses que estarão com Ele. Muito bem. Então, as nossas lágrimas, irmão, tem muito valor diante de Deus. Veja bem, Maria Madalena, a qual eu estou aqui falando dela, viu? Ela mesma. Quando ela encontrou com Jesus, lembra que ele estava na casa daquele religioso, disse que ela se ajoelhou nos seus pés e ela chorava copiosamente, e ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Entendeu bem, querido? Né? E começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Sabe, irmão, Jesus fez uma afirmação, que em todo lugar que se pregasse o Evangelho, ela seria lembrada, viu, irmãos? Sabe disso?
Então, Maria Madalena, ou Maria, ela foi a primeira a ter uma experiência com Jesus ressurreto e glorificado, viu? Nenhum dos outros dos 12 tiveram esse privilégio de ter o encontro, sabe, irmão, com Jesus o Senhor, o Salvador glorificado. Sabe, querido, sabe o que aconteceu? Ele se manifestou a ela como Deus Todo-Poderoso. Interessante como que Jesus se manifestou. Primeira manifestação de Jesus Deus foi a uma mulher. Entendeu bem? Parabéns, mulheres. Parece que as mulheres estão na frente. A gente vê mesmo que na igreja, no mundo atual, a maioria é as mulheres. Parece que numa casa, a família que está tendo dificuldade, parece que é a mulher que primeiro vai buscar a Deus. Muitos homens vieram para Deus, mas a mulher parece que foi a primeira a buscar a Deus. Isso é uma coisa muito para se pensar sobre isso. Entendeu bem? Tá certo? Então vamos analisar aqui. Eu não creio, irmão, que foi por acaso que Jesus decidiu se manifestar primeiro a uma mulher. Ele havia escolhido 12 discípulos para estar com eles. E na verdade, esses homens, depois, Judas Iscariotes se desviou e ele se enforcou depois, porque ele traiu Jesus, é claro, né? Ou melhor, já havia traído Jesus aqui, já havia morto, já estava morto. Mas havia os 11. E esses 11 foram usados por Deus, que levaram o evangelho, pregaram a palavra, que transmitiram, que fizeram discípulos, viu, irmãos? Que são lembrados. Na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que a cidade terá 12 portas, e sobre essas portas vai estar o nome de cada um dos seus apóstolos. Mas Jesus decidiu se manifestar uma mulher. Não foi o seu discípulo primeiro, não, nem foi a Pedro, que foi o mais influente depois, João também. Mas vamos então aqui analisar o que essa mulher teve de especial para Jesus decidir manifestar-se primeiro a ela, irmão. Está vendo disso? Está bem? Então a pergunta é: pelo que estamos chorando hoje, tá bom? Se choramos porque algo é muito importante, Jesus apareceu primeiro a Maria. Por quê? Eu então queria ver agora com vocês sobre por que Jesus então primeiro se manifesta, e ela tem a primeira experiência, irmão. Ela foi a primeira a crer e acreditou, e ela viu Jesus. Só que ela viu o Jesus poderoso. Olha, irmãos, veja bem, a morte de Jesus foi, e a sua ressurreição foi, na história do universo, a maior vitória. Entendeu bem? Se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós estaríamos frito, cozido e assado, viu? Lascado mesmo. Interessante. Mas ele ressuscitou. Amém, queridos? Ele ressuscitou. E Maria, interessante que, como eu relatei a vocês viram que ela, quando ela viu, ela notou algo estranho. Eu vou contar daqui a pouco mais sobre isso aqui, mas vamos lá. Veja o que Maria fez. Então Maria, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Senhor. A Maria acreditou. Quando eles foram lá, ela relatou, eles foram lá, eles olharam e viram, né? Mas parece que eles não deram tanta importância quanto Maria. Eles voltaram para casa, mas Maria, meu irmão, ela não voltou para casa. Então a sua morte e ressurreição foi a maior vitória, onde Deus venceu e derrotou o diabo. Jesus venceu e derrotou o diabo, irmão, e a nossa salvação se concretizou. Agora, aos olhos naturais das pessoas que não conhecem Deus, não sabem de Deus, então foi uma tragédia, não foi?
Foi a tragédia. Pois aquele que estava lá, que parecia que ia fazer o bem, ia nos ajudar, de repente ele morre. Então, eles estavam todos abatidos, com medo e tristes, não estavam? Estavam tristes mesmo, irmãos. E alguns talvez perderam a esperança. Que a Bíblia relata que Pedro depois foi pescar. Pedro tentou voltar àquela vida velha que ele vivia. Foi pescar com os caras. Irmão, isso é tão forte que Jesus aparece. E dois deles já andando, pela estrada em direção a Emaús, na cidade. Caminhando, conversando sobre o que aconteceu. Olha, aí Jesus aparece e acompanha os três, e pergunta: do que estão falando? Eles olharam e viu Jesus, mas só que também eles não reconheceram. Os olhos estavam incapacitados de entender, porque agora é o Senhor, agora é o Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que muda a situação, irmão. Você é o único que não sabe do que aconteceu em Jerusalém. Mas o que aconteceu? O Jesus, aqui havia a promessa e tal, prometido, de repente ele foi morto, foi condenado, viu? E foi crucificado. Olha só, irmãos. Mas interessante, mesmo que Maria sabia que ele estava morto, mas eu creio que Maria, no coração dela, algo foi diferente. Porque primeiro, veja bem, ela não esperou amanhecer o dia, não esperou que ficasse claro. Ela então levantou-se sozinha e foi aonde Jesus estava. Está bem, queridos? Então vamos aqui fazer uma análise aqui, irmão. Por que Jesus manifestou a essa mulher? E ele perguntou para ela: porque chora? Primeira coisa que ela fez foi que, ainda escuro, ela foi até onde Jesus estava. Ela foi a primeira entre eles a buscar a Deus, irmãos, buscar ao Senhor. Porque ela sabia que alguma coisa, mas ele havia dito que ele ia morrer, mas que ele voltaria à vida. Ele disse, mas eles não tinham entendido. Mas Maria Madalena, parece que ela tinha algo diferente nela. Como ela mesmo disse: levar o meu Senhor. Então, a sua declaração, essa palavra Senhor, irmão, na Bíblia, ela está com letra maiúscula, Senhor. No grego é a palavra Kyrios, que quer dizer dono absoluto. Quando alguém declara Jesus como dono absoluto da sua vida, irmão, faz dele ser o Senhor, o dono, viu? E se entrega a Ele, Veja bem, então a primeira coisa que ela fez, o que ela fez? Ainda escuro. Quando algo nos deixa abatido, irmãos, o que devemos fazer? Por exemplo, Maria estava abatida, ela estava... Primeiro ir ao encontro daquele que pode nos ajudar, viu, irmão? Veja bem, então eu creio que Maria, ela sabendo algo, ela já sabia que só Jesus e Deus podia ajudá-la. Então quando acontece algo, eu creio que aqui está nos ensinando, devemos nos levantar cedo e ir ao encontro daquele que pode nos ajudar. Entendeu bem? O que tem acontecido contigo, irmão? Conosco, na nossa vida, que tem nos afligidos, que nos deixa desanimados às vezes, sem ânimo, sem vontade de fazer a coisa. No nosso casamento, por exemplo, o que tem acontecido que às vezes tem deixado a gente frustrados, desanimados, com vontade de desistir? Os 11 estavam lá desanimados e aflitos, com medo e triste. Mas Maria, ela sabia que ele estava lá, assim, que havia morrido. Mas ela foi lá, onde estava. E olha, irmãos, já era domingo. Já era domingo. Ele disse antes: ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder para entregar a minha vida e poder para reaver, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. Ele é o Senhor, Ele é o autor da vida. Irmãos, Deus é o autor da vida.
O Senhor é o autor do casamento, por exemplo. Foi Ele que criou a mulher e fez Adão. E Ele que fez a mulher e proviu de útero para a mulher engravidar e gerar filhos. Ele pode! Ele pode! Ele pode. Mas a pergunta é: pelo que você está chorando? Ou no primeiro lugar da sua vida, suas lágrimas estão sendo derramadas pelo quê? Né? Entendeu bem, querido? Você vai entender, né, essa mensagem. É muito interessante aqui, porque vai trazer para nós esperança. Então, irmãos, quando nós nos acharmos abatidos, então devemos fazer o quê? Ir ao encontro daquele que pode nos ajudar. Segunda coisa, meus amados, ao notar algo diferente, ela foi chamar Pedro e João, viu? Isso foi legal, né? Ela não ficou só para si, ela ficou, não, ocultou, não, sabe? O que ela disse com isso? O que ela demonstrou? Nós precisamos buscar ao Senhor, né? Ela viu, alguém abriu aqui e não está lá, então eu vou chamar Pedro e João para te procurar ele e achar, entendeu, né? Você pode ver que ela ficou aqui buscando a Jesus, a sua decisão é de buscá-lo e achá-lo. E ela não desistiu enquanto não encontrou com ele. Interessante isso aqui, né? Então, isso quer dizer, nós precisamos de buscar a Deus, meus irmãos, buscar Jesus, porque Ele ressuscitou e fez uma aliança conosco, né, pastor? Não, uma aliança conosco, irmão. A primeira aliança foi com Moisés, mas a aliança nova que Ele nos fez é que Ele já nos perdoou. Ele pagou o preço e escreveu o nosso nome no livro da vida. Entendeu? Paulo disse que havia um documento no céu, que estava lá dizendo que nós todos éramos culpados, que todo mundo era merecedor do inferno e do fogo eterno e do lago de fogo. Mas Jesus, pelo ato que fez, Ele rasgou, destruiu esse documento que provava que todos nós éramos culpados, e pela nossa culpa nós merecíamos o castigo eterno. Viu, querido? Então o que ela fez? Terceiro lugar, olha o que ela fez. Ela permaneceu até encontrá-lo, irmão. Os outros foram para casa, ficaram lá tristes, né? Tacaram as portas com medo dos romanos. Mas ela não, ela ficou lá. Lá. Sabe o que isso fala para nós? Não desistir. Não desistir. Não desista do teu casamento, do teu filho, do teu pai, tua mãe. Não desista. Não desista nunca. Não desista. Sabe, irmão, e às vezes a gente por nada, e desiste por nada, porque não deu certo, porque, né, aí já desiste. Sabe, ela demonstrou que ela não desistiu. Interessante, né, irmão? Diz que ela permaneceu lá na porta do lar, entendeu? Não volta atrás, não volta atrás. Os outros, Pedro e João, que aparentemente eram mais importantes do que ela, né? Porque se tornaram os principais líderes da igreja, exaltados até hoje, entendeu bem? Mas eles voltaram para casa. Eu acredito que o coração dela dizia: eu vou encontrá-lo, eu vou vir aqui até que eu tenha uma resposta, né? Eu não desisto, eu não volto atrás. Eu vim aqui de madrugada para encontrar com Jesus, o meu Senhor. Olha só. Quarto lugar, o que ela fez? O desespero por não encontrar Jesus. Aí o desespero, olha, irmão. Olha. Desespero. Por que ela ficou desesperada? Porque ela não pôde ver mais Jesus. Entendeu bem? Então toda pessoa que está longe de Deus deve ficar assim desesperado, irmãos. Entrar em crise, por exemplo. Sabe, muitas vezes nós estamos no nosso tempo com Deus. O nosso tempo de oração agora já não flui mais como era antes, viu, queridos? E às vezes nos acomodamos, porque nós estamos já orando de maneira mecânica. Entendeu bem, meus amados?
A gente não está mais fluindo em Deus como a gente fluía. Eu posso perceber que a ver comigo mesmo, às vezes acontece comigo isso. Eu fluía tanto, mas agora parece que eu não estou mais fluindo como eu estava. E aí não há um desespero. Sabe, irmão, quando nós nos achamos dessa forma, que a nossa oração, a nossa busca não está intensa, é hora de entrar em desespero. Lembra que eu falei para os irmãos aqui semana passada? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entra em crises, sabe, irmãos? E diz que ela começou a chorar. E chorar. Eu não sei por quanto tempo ela ficou chorando lá. Em quinto lugar, o seu choro era por causa de Jesus. Ela estava chorando, sabe por quê? As suas lágrimas derramaram, sabe por quê? Porque ela não encontrou Jesus, era por causa de Jesus que ela estava chorando. Você lembra que lá atrás, quando ela conheceu Jesus, lá naquela casa ela entrou, ela se ajoelhou e começou a chorar, e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, lembra disso? E depois enxugar com os seus cabelos, era ela, viu, irmãos? E agora ela está chorando, e foi por isso que aquele anjo perguntou para ela, o anjo, mulher, por que você chora? Ela disse, porque levaram o meu Senhor, lembra disso? Olha, ela expressando o seu coração, porque levaram o meu Senhor. É claro que não é errado chorarmos, irmãos, não é errado chorar pelo nosso ente querido, né? Viu? Mas eu creio que as nossas lágrimas, primeiro, ela deve ser derramada por causa de Jesus, viu? Por causa de Jesus. Talvez você está chorando pelo seu filho, orando pelo seu marido, chorando por ele, pela sua esposa. Não é errado chorar, mas quando a gente se primeiros, e meus irmãos, chorar por Jesus, até encontrá-lo, eu tenho certeza, irmão, que se você chorar por seu marido, sua esposa, seu filho, as tuas lágrimas serão poderosas, serão mais poderosas as tuas lágrimas, se você primeiro chorar por causa de Jesus, se você sente que não está fluindo, que você não está bem, sabe, queridos, nossas lágrimas voltadas para Deus, certamente o atrairemos, viu, queridos? Quando o anjo lhe perguntou, depois Jesus também lhe perguntou, e ela então revela ao seu coração, o motivo era do choro, era por causa de Jesus. Irmãos, Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dela, ela havia se liberta tremendamente. E olha, irmãos, interessante aqui, que Jesus aparece e pergunta, pelo que tu choras? Ela virando, viu Jesus e ela disse, se o Senhor levou daqui, ela pensou que era o jardineiro, me diga onde está, porque eu vou achá-lo, eu vou encontrar ele, me diga onde tu puseste. Aí, irmãos, ela teve a mais poderosa experiência, a primeira, antes do que Pedro, João, Tiago. Ele diz, Maria. Irmãos, eu vejo na Bíblia muitas vezes Deus dizendo para o homem que Ele ama, eu te conheço pelo teu nome, viu? Maria. E olha, queridos, eu creio que Deus quer sempre chamar você pelo teu nome. Aquela mulher teve uma experiência tão profunda, viu, queridos? Ela viu primeiro o Senhor Jesus ressurreto, todo-poderoso. Ele disse,
Não, eu não me detenha, mas vai e diga para meus irmãos que eu estou indo, eu vou subir para, ainda não fui para o meu pai, vosso pai, o meu Deus, vosso Deus, mas diga para eles que eu vou encontrá-lo na Galileia. E ela correu para avisar, mas aí parece que eles, né? Mas olha, irmão, ela teve a experiência profunda de ser chamada pelo nome. Imagine o coração daquela mulher, como é que ficou depois que ela ouviu. Ela ouviu. Aí a pergunta, por que chora? Então, por que, pastor, essa mensagem que o senhor dá para dessa forma? Irmão, eu creio mesmo. Muitas vezes eu vim para o culto e eu chorei. Mas muitas vezes eu vim e já não chorei mais, porque eu estava seco, sabe, irmão? Parece que passou. O Michel eu vou aqui cantando, trabalhando, orando, buscando a Deus, e eu estou seco. Parece que é só uma reunião. Parece que nós perdemos o efeito de derramar lágrimas por causa de Jesus, pela sua presença. Por que você vem para a igreja no domingo? Você deve vir para buscar a Deus. A razão que aqui estamos é para buscar a Deus, porque somente Ele pode mudar a nossa sorte. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer. Está bem? Por isso que eu perguntei para os irmãos, por que choras? Irmão, eu fiquei em crise, eu estou desesperado esses dias. Quantas vezes eu estive no meu TCD, e por causa de Jesus eu chorei. A sua presença inundou minha alma, meu coração, e eu chorei. Eu tenho certeza, irmão, se nós direcionarmos as nossas lágrimas, sabe, quando você buscar a Deus com lágrimas, você vai chorar pelos teus, Ele vai atender e te dar resposta, certamente, viu? Ele vai te atender, sim. Talvez nós estamos chorando por alguma coisa, mas estamos esquecendo de chorar primeiro por aquele, né? Para aquele, ou achar aquele. Aqui o desespero de Maria é porque ela não havia encontrado Jesus, e uma vez que ela encontrou, viu, né? Sabe, irmãos, buscar-me-eis, me achareis. E Jesus quer ser encontrado. Ele disse, eu me deixarei ser achado por vós. E as lágrimas de Maria eram sinceras, por isso que ele apareceu para ela, né? Maria. Jesus disse, por que choras? Deixa eu ver aqui um pouco mais. Quem procuras? Olha, irmão, o anjo perguntou para Maria, por que choras, mulher? Jesus disse, por que choras? A quem você está procurando? Porque ele viu que ela estava chorando, e ela estava chorando mesmo. Eu creio que copiosamente estava chorando. E eu queria então lhe encorajar você, e eu, pessoalmente eu, sabe, irmãos, não precisa ser de madrugada, como Maria fez de madrugada, mas a hora que você sentiu que é o teu tempo, onde você vai buscar a Deus, onde você, domingo está na igreja, na quarta, outro dia você está na cela, né, você está na cela, envolvido na cela, há pessoas te chamando, te convidando você, tá te encorajando, às vezes orando por você, pagando um preço por você, para que você tenha um encontro com o Salvador, o Senhor, lembra? A razão que a sua célula lhe convida, lhe estimula, lhe encoraja, é porque quer ver você tendo um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, para que Ele possa chamar pelo teu nome, e Ele vai chamar pelo teu nome. Foi isso que aconteceu com Maria, por isso Jesus manifestou a ela primeiro, não aos outros. E eu queria ver a gente aqui no culto, derramando as lágrimas por causa de Jesus. Ele te faz chorar quando você o busca. Interessante quando ele falou assim para ela, ele perguntou, por que choras?
a quem você procura? Aí ela disse: é Jesus que eu estou procurando, é Ele. Aí ele disse: Maria, Maria, Maria. Qual o seu nome? Você sabe que eu posso ver uma alusão do outro discípulo. Foram lá, não viram nada, vou para casa. Eu fui para o culto lá, estava tão animado, né? Aí não vem mais, some. Foi para a cela, sabe, queridos? Maria Madalena permaneceu lá, né? Permaneceu lá. Bora ficar de pé, queridos.